O Museu do Oriente foi inaugurado em 2008, 8 de maio de 2008, no 20º aniversário da Fundação Oriente, a fundação à qual pertence o museu, e portanto é um museu recente e foi inaugurado num edifício que já existia e que tinha uma função muito diferente daquela que tem hoje. Eu sei qual é. Então, qual era? Antigo armazém de bacalhau. Exatamente, eram os armazéns frigoríficos de bacalhau, um projeto do arquiteto João Simões, um projeto de 1938-39, o edifício foi inaugurado em 1940. Aliás, Mariana, se tiver a possibilidade, quando der a volta ao edifício, vai ver a fachada sul que tem 1940, é uma data ainda tanto para estar novo, e foi nessa altura que este edifício foi construído. E, portanto, houve o desafio de se adaptar um armazém frigorífico de bacalhau a espaço museológico. E vamos ver depois lá em cima o resultado dessa adaptação. Como era um armazém, é um espaço muito fechado, não é? Só servia para armazenar o bacalhau e, portanto, é um edifício que não tem quase janelas. Então, vais ver lá em cima depois como é escuro e como é que nós adaptamos estas colunas muito grossas, que eram utilizadas para suster o peso do bacalhau, o peso das mercadorias, como é que nós adaptamos depois a museu. Então, quanto é que conta o bilhete para a pessoa com mobilidade reduzida? O bilhete para a pessoa com mobilidade reduzida fica em 2,5 €. E o acompanhante? O acompanhante, eu acho que não paga, mas tenho que perguntar aos meus colegas, mas sim, mas não paga. Então, vamos fazer uma viagem ao Oriente. Vamos fazer uma viagem ao Oriente, vamos partilhar algumas histórias que nós partilhamos com os nossos visitantes e de que gostamos muito, vamos gostando de falar sobre elas e descobrimos sempre coisas novas com os visitantes e com a observação das peças, dos objetos. Vamos então? Vamos. Educadores, temos uma bancada inteira, pessoas com cadeira de rodas também. Portanto, temos também campas no restaurante, que foi também adaptado, e temos camas não comidas, tem toda a acessibilidade que é necessária. A presença de Portugal na Ásia. Exatamente, nós chegámos ao primeiro piso e agora neste primeiro piso o tema geral é a presença portuguesa na Ásia. Como é que foram as relações? Nós vamos fazer uma viagem através dos objetos, percebendo as interações culturais que existiram entre Portugal e o Oriente. Vamos avançar. Nós neste primeiro piso temos uma aula nascente dedicada em que podemos pensar na viagem, na aventura dos portugueses ao Oriente. Toda esta ala central é dedicada a Macau, porque Macau era uma porta aberta entre o Ocidente e o Oriente. E, portanto, temos todas as relações comerciais entre Macau e Portugal. Marcou bastante este espírito dos portugueses na Ásia. E depois temos a ala nascente com um núcleo dedicado ao colecionismo. Nós vamos começar pela ala nascente, onde temos uma coleção, que é a coleção da Sequeira Pinto, e vamos então partilhar algumas das histórias que os objetos nos contam, está bem? Sobre esta relação entre Portugal e o Oriente. Então, bora! Bora
agora para o Oriente. Vamos para o Oriente. Uau! Mariana, com a viagem até ao Oriente, conheceram-se novos materiais, novas técnicas, e então muito do mobiliário que seguia da Europa, como estes computadores, por exemplo, quando chegavam ao Oriente, ganhavam novas decorações, novos materiais, e havia de facto um enriquecimento com diferentes motivos decorativos que alteravam, no fundo, aquilo que tinha vindo do Oriente. Portanto, a tipologia é a mesma, mas enriquecida com outros olhares, que a aventura ao Oriente, para o Oriente deu aso, não é? Possibilitou. Da mesma forma que as viagens proporcionaram uma série de outros conhecimentos, até uma evolução da ciência, quando pensamos que com estas viagens se conheceram outra fauna, outra flora, outros produtos. E aqui, por exemplo, neste gabinete de preciosidades, nós podemos ver algumas dessas peças. Por exemplo, ali em cima, uma presa de narval, um dente de um peixe-serra, ou então esta porcelana, que a certa altura também era exportada para a Europa e muito apreciada na Europa. Lisboa era uma cidade, nessa altura, que recebia todos estes objetos que vinham do Oriente e que maravilhavam toda a gente. Portanto, acabavam por estar carregados de misticismo, não é? Porque eram coisas que não conheciam aqui na Europa e que, trazendo para cá de outros países longínquos, tinha toda uma aura de fantasia e de mágica também, não é? Quando pensamos em bolas que curam, que podem ser medicinas que curam todas as doenças possíveis, ou então taças de libação que nos dizem se o líquido que lá deitamos era venenoso ou não. Portanto, todos esses objetos, taças de libação, como esta taça aqui, podes ver aqui, que eram cor de rinoceronte. E eram umas taças que eram oferecidas na China quando os jovens acabavam os seus estudos e que permitiam que eles soubessem se tinham sido envenenados ou não. Deitavas lá um líquido, se o líquido mudava de cor, era porque estava envenenado. Então tinha todo esse contexto de mágica que era associado também ao corno do rinoceronte, e por isso é que também eram feitos desse material. Então, todos esses objetos que tu vês aqui tinham todo esse quase de fantasia, de lenda, de mágica, e que ajudavam também a construir uma ideia de misticismo do Oriente, não é? Aquela ideia do Oriente fantasioso. E que, de alguma forma, depois também ajudaram ao desenvolvimento da própria ciência, porque, à medida que são conhecidos estes objetos, as suas propriedades, também se começam então também se começam a derrubar alguns mitos, não é? Começam também a estudar, será verdade, não será verdade, e começam a estudar também outras faunas, outras floras, e a ciência começa a evoluir, não só para aquilo que nós pensávamos que era verdade aqui no Ocidente, mas também a incluir outros conhecimentos que vinham do Oriente. Outro mundo, exatamente. Há a construção de um novo saber, podemos dizer assim. Outra cultura. Todos nós temos uma cultura. Sim. E aqui havia combinação de olhares, no fundo, não é? É verdade. De conhecimento. Sim. E destas viagens, houve viagens que de facto que foram extremamente importantes. Uma das viagens sobre a qual nós queríamos falar é a viagem que acontece até ao Japão, em 1543, em que os portugueses chegam ao Japão através de uma das ilhas do Sul, e então dá-se um encontro que fica registado nos biombos Nambá. Nós temos aqui um biombo Nambá, que se calhar convidamos-te a ir ver, porque nos conta uma história desse encontro, como foi esse encontro, sobre a curiosidade que
que no Japão sentiram em relação aos portugueses e também os portugueses em relação aos japoneses. Os Byombos Namba são uma perspectiva que os japoneses tiveram sobre nós, sobre os Nambanjin, era assim que eram chamados, os Nambanjin, os bárbaros do sul. E então nós vamos até ali ao Byombo falar um pouco e ver como foi esse encontro, está bem? Como eram esses encontros no Japão no século XVI? Byombo, a caminho, estou aqui no Byombo Namba. Isso falta-me ensina dois dias de salvação. Minha querida Ana, quer saber a história do Byombo Namba? Mariana, cá estamos. Juntamos aqui às personagens todas do Byombo Namba. E juntamos a este encontro, porque este Byombo conta-nos a história de um encontro. Este Byombo conta-nos a história de um encontro. Nós vemos personagens que vêm daí, do teu lado, e há personagens que vêm deste lado e vêm aqui encontrar-se. E se vês, aqui tens também um barco aqui a chegar. Então podemos adivinhar que aqui temos a história destas pessoas que vêm deste lado e que vão ao encontro daquelas pessoas. E vemos aqui também diferenças. Aqui temos a história, portanto, dos portugueses, que são estes aqui vestidos de negro, que vão ao encontro dos japoneses, que estão ali vestidos, parecem samurais, mesmo com espadas. E aqui o que temos é esse encontro e o modo como os japoneses nos viam a nós. Ou seja, para eles nós podemos pensar, nós pensamos orientais são diferentes, mas eles também nos veem com as nossas diferenças. E então nós temos aqui como eles nos retratavam, com grandes narizes, com estas calças muito largas, muito diferentes deles próprios, não é? É muito interessante. As formas de estar eram diferentes. Os japoneses falavam manso, baixinho. Nós falávamos com as mãos, falávamos alto. Os japoneses bebiam chá. Nós conhecemos o chá quando chegamos ao Japão. O chá que era usado para meditação, para que os monges se mantivessem acordados enquanto rezavam, os monges budistas. Nós conhecemos, mas os primeiros relatos são exatamente que são aquelas águas fervidas que se bebem. Os japoneses comiam com pauzinhos, nós ainda comíamos com as mãos. E, portanto, havia aqui muitas diferenças no modo de estar. E, portanto, é natural. Muitas diferenças culturais. Sim. E este grande navio, esta grande nau, era a nau do trato, vinha carregada não só de pessoas, mas vinha carregada também de mercadorias. E então vinha fazer o quê? Esta nau fazia a ligação entre dois países, entre a China e o Japão, e vinha ao Japão buscar a prata fina que Camões nos refere nos Lusíadas. Então vinha buscar a prata fina ao Japão e trazia da China sedas, as sedas que eram tão apreciadas no Japão. E, portanto, depois partia já com a prata fina. E era assim que os portugueses, os bárbaros do sul, como eram chamados, faziam esta ligação entre estes dois países. Havia um cortejo, como podemos ver aqui assim, e à frente do cortejo, a encabeçar o cortejo, debaixo daquele guarda-sol, temos o capitão da nau do trato, e vamos reparar que todos são representados como? Com capinhas, com uns lencinhos, com rosários ao peito, todos barbudos, e é assim que somos vistos pelos japoneses. O comércio, mas também havia a evangelização. E neste encontro, nós vemos que vêm japoneses ao encontro de quem chega a bordo da nau do trato, mas também já chegam, podemos ver ali, alguns membros do clero. Então, porque
havia uma outra dinâmica nesta aventura toda, que era a dinâmica da evangelização. E no Japão houve muito, sobretudo através dos jesuítas, houve muito uma adaptação à cultura e à vida do Japão. E então nós podemos ver, por exemplo, um telhado japonês com uma cruz em cima. E, portanto, possivelmente ali se rezavam missas. Mas há uma adaptação dos edifícios que já existiam para esse propósito. Então, podemos ver, por exemplo, esse aspecto. Os biombos, normalmente, eram construídos a pares. O biombo que serve para compartimentar, nós próprios conhecemos o biombo através deste contacto. E os biombos existiam a pares. Havia um biombo que começava uma história, uma narrativa relacionada com esta viagem, e depois tínhamos um segundo biombo que continuava essa história, que nos contava sobre a chegada. Nós, neste momento, nós temos aqui um único biombo, mas sabemos que, de facto, havia sempre, eram normalmente construídos a pares. Vai! Então, agora vamos ver esta exposição séria. Não, esta ainda estamos a montar. Vai estar, em princípio, podes voltar cá em maio, que é quando vai inaugurar esta exposição só sobre o Japão e sobre as festividades que ocorrem lá. Ok, então, e mais volta. Serás sempre bem-vinda aqui. E E agora vamos seguir para o núcleo do colecionismo, ainda neste primeiro piso, e vamos conhecer mais histórias, está bem? Vamos avançar? Que é a história da Amaterasu. Nós viemos ali do Biombo, Namba, falámos do Japão, e agora falamos da deusa do sol. No Japão nós temos o budismo e temos o shintoísmo. São duas religiões que convivem, que podemos encontrar no Japão. E no shintoísmo, a deusa maior é a Amaterasu, que é a deusa do sol. Então conta-se uma lenda, que está aqui representada neste vaso. Nós conseguimos ver a Amaterasu com o sol atrás e os seus raios. Conta-se uma história que, certo dia, a Amaterasu ficou muito zangada com o seu irmão Susanoo, o deus da tempestade, das tempestades. E estava tão ferida com o seu irmão que se escondeu numa gruta. E escondeu-se numa gruta e, sendo a deusa do sol, de repente deixou de existir o sol. E todos os deuses toda a gente ficou muito preocupada, os deuses ficaram todos muito preocupados, porque como é que podia existir vida sem sol? E o que acontece é que tiveram que pensar num plano para fazer a Amaterasu voltar a sair da gruta. E então juntaram-se todos e, à entrada da gruta, posicionaram-se e tiveram 3 momentos, vamos dizer assim, 3 momentos. O seu plano tinha 3 momentos. Num primeiro momento, uma deusa decidiu dançar e fazer graças e todos se riram. E a Amaterasu, que estava dentro da gruta, pensou: como é que é possível haver alegria se eu estou dentro da gruta? E ficou curiosa e avançou um pouco para tentar perceber o que é que se estava a passar. A segunda parte do plano envolvia um galo. Os galos cantam a anunciar a alvorada, não é? E então, de repente, um galo cantou. E a Amaterasu ficou ainda mais intrigada sobre como é que se o dia não nascia, se ela estava dentro de uma gruta, se o sol não nascia, como é que o galo cantava? E aproximou-se um pouco mais. E quando já está próximo da saída da gruta, o seu brilho é refletido num espelho que tinha sido pendurado numa árvore exatamente para que o seu brilho fosse refletido. E quando ela se viu o seu próprio brilho, não achou
que era seu, e pensou, quem é que pode ter um brilho semelhante ao meu? E mais intrigada ficou. E então os deuses conseguiram tirá-la dessa gruta e o sol voltou a brilhar. E esta é uma lenda do shintoísmo, desta religião do Japão, que depois podemos ver em determinados objetos. Por exemplo, muitas vezes a Amaterasu é representada nos templos shintoístas como nos santuários, como um espelho de 8 faces, por exemplo. As cordas também aparecem muitas vezes representadas e associadas a determinados sítios e tem a ver com esta história, com esta lenda sobre Amaterasu. Queres avançar um pouco mais com a história? E nós descobrimos então neste vaso, conseguimos ver a deusa a dançar aqui, conseguimos reconhecer o galo aqui, deste lado, e temos o espelho também ali, e a Amaterasu, com o sol por detrás, a brilhar, não é? É tão bonito. Uma coisa sabemos, é que vêm do Japão. E agora para que é que servirão? Alguma ideia? Opa! Há várias hipóteses. Há várias hipóteses. Vamos lá ouvir então. Agora, cigarros. Agora, dentes. Mariana, vamos olhar aqui assim para estas divisóriazinhas que estas caixas têm. Pé. Guardar dinheiro. São caixinhas muito pequeninas para guardar ervas medicinais. E estas gavetinhas, no fundo, eram uma dose de remédios, não é? No fundo, eram ervas medicinais que se guardavam aqui dentro. E depois, estas caixinhas assim divididas, que se chamam inro, tinham estes fios, mas os fios não eram para prender ao pescoço, como muitas pessoas pensam. Os fios eram para prender no obi, na faixa que se punha à cintura. E depois tinham estas pequeninas peças, netsuki, assim trabalhadas, que impediam que a peça caísse ao chão. Portanto, faziam aqui um remate, serviam para prender. E, portanto, são peças com muito, muito detalhe. Diz que no século XVIII, um samurai podia sair de casa. A certa altura quase que era moda, já não era só para trazer ervas medicinais. Podia sair à rua com duas caixinhas destas, por exemplo, penduradas à cintura. Porque era moda, porque são peças de uma delicadeza muito grande, muito bonitas. E, portanto, a certa altura até era moda. E agora tenho outro desafio. Vamos ao outro desafio? Bom. Isto, no final da visita, colocamos estes desafios aos visitantes. Vamos lá ver. Este outro desafio tem a ver com estas peças, que nós chamamos tsuba, e que são peças, agora vou fazer aqui uma adivinha, são peças que, em tempo de guerra, são em materiais menos nobres e menos decoradas. Quando há paz, são peças mais ricas e em materiais como a prata, como o ouro. Para que é que serviram estas peças? Já sei. Então, Mariana? Fechadura. Fechaduras é o que toda a gente nos diz, Mariana. Mas não são fechaduras. Fivelas também. Fivelas é a segunda resposta que todos os visitantes nos dão. Mas também não são fivelas. É porque se usavam, não eram cintos, era o obi, era uma faixa à cintura. O que nós temos aqui são os guarda-mãos das espadas dos samurais, que protegiam a mão e ao mesmo tempo ajudavam a que se pudesse manusear então a katana, o sabre japonês. E que podiam ter aqui estas paisagens, estão a ver, aqui assim mais trabalhadas, se fossem tempo de paz, ou menos trabalhadas, e podiam ter o símbolo da família. E portanto temos aqui vários exemplares. Muito obrigada.
não se esqueça de inscrever no canal, visitar as redes sociais. Beijinhos.